Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre pesadelos, os pesadelos e os traumas, como isso pode estar relacionado. Vou trazer um exercício para poder te ajudar caso você esteja sofrendo com pesadelos que possam estar ligados aos traumas que você teve e como você pode buscar solução para isso, um caminho para transformar isso na sua vida. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas, famílias disfuncionais, traumas infantis e na terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá, antes de falar sobre o exercício do pesadelo que eu trouxe, que não é meu, e eu vou dar os créditos devidos aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história. Se você já me acompanha há algum tempo, ou se já deu uma fuçada aqui no meu canal, já viu que tem algumas playlists sobre sonho. Sonhos é algo que eu estudei e estudo bastante. Porém, pela perspectiva do trauma, é mais recente esse meu estudo e o que eu vou trazer hoje. Eu venho realizando um estudo sobre sonhos pela perspectiva do Carl Gustav Jung e da Marie-Louise von Franz. E, mais recentemente, com os meus estudos mais profundos de trauma e transtornos de personalidade, transtornos de afeto, enfim, neurodivergente, eu entrei em contato com o livro da Christiane Sanderson, que eu já citei aqui em alguns vídeos, já trouxe até alguns exercícios. Christiane Sanderson é uma psicóloga britânica com 35 anos de experiência, especialmente no abuso sexual infantil, enfim, um trabalho vasto. Ela escreveu um livro em 2013, que foi publicado, na verdade, em 2013, em inglês, não tem tradução para o português, infelizmente, um livro específico para profissionais, mas, claro, qualquer pessoa pode comprar, mas ele é um livro bastante técnico, e nesse livro ela também vai falar sobre pesadelos e traumas. E eu fiquei surpresa por essa perspectiva, porque até então eu não tinha me atentado a isso, não tinha feito um estudo específico sobre essa relação, apesar da minha experiência de trabalhar com pessoas com traumas infantis. Enfim, quando ela trouxe isso no livro, ela não trouxe nada específico, como eu fiquei curiosa para saber, e aí eu fui buscar outras literaturas. E a literatura que eu encontrei foi Trauma and Dreams, da Deirdre Barrett, que ela editou esse livro em 1996. Eu não li o livro todo, ele não tem tradução para o português, pelo menos eu não encontrei. Ali é um compilado de pesquisas, onde vai trazer pesquisas de profissionais da saúde mental que vão trazendo as pesquisas sobre sonhos. E aí, em alguns dessas pesquisas que eu li, eu achei muito interessante como que a pessoa pode ter sonhos e pesadelos com elementos traumáticos. Então, ela pode ter flashbacks. Ela pode voltar em cenas de trauma, como aconteceu na infância, na adolescência, em outro momento da vida dela. Ou ela também pode ter sonhos e pesadelos com pessoas que representaram situações de negligência, coisas que ficaram registradas como trauma para ela, e vem assim bagunçado, fragmentado, porque sonho é isso mesmo. Sonho não tem uma linguagem literal, racional e lógica. Certo? Mas qual foi a novidade para mim? A novidade foi lidar com um conteúdo declarativamente explícito sobre trauma e trabalhar isso por uma outra perspectiva que não era a análise que eu faço pensando em outras possibilidades dos sonhos, que eu não vou entrar aqui em detalhes para o vídeo não ficar grande. Ok?
que me chamou a atenção nesse livro? Principalmente, foi especialmente um capítulo de eu acho que um psiquiatra, que a pesquisa dele era atender sobreviventes da guerra do Vietnã, onde, com poucas sessões, só de conversar sobre o sonho e trabalhar alguns conteúdos do sonho, pesadelo, em psicoterapia, o sobrevivente de guerra que ele estava acompanhando, que ele citou uma pessoa em específico, já começou a apresentar melhoras. E esse profissional, ele diz assim nesse capítulo: a guerra tinha acontecido há não sei quantos anos atrás, algumas décadas atrás. Esse homem estava sofrendo com esses conteúdos traumáticos, com flashbacks, né, de guerra. E quando ele voltou para os Estados Unidos depois da guerra, nenhum médico que ele passou, segundo ele mesmo, nos prontuários que esse pesquisador teve acesso, não tinha nenhum relato de alguém trazer os sonhos e pesadelos desse homem. E aí esse pesquisador vai dizer alguma coisa do tipo: como pode uma coisa dessa? Porque é muito simples alguém ter um relato desse, e só o fato de poder conversar sobre o conteúdo, ele observou na pesquisa dele que a pessoa já tinha alguma melhora. Só o fato de conversar com um profissional, claro, olhando para essas questões de saúde mental, dos traumas. E aí eu comecei a pesquisar sobre exercícios para serem feitos quando a pessoa tem pesadelos. No livro, como eu não li o livro todo, eu não sei se tem o exercício ali, mas em alguns capítulos que eu li, tinha algumas citações de exercício que era reescrita. E eu encontrei no YouTube uma psiquiatra, deixa eu conferir aqui o nome dela, a Tracy Marks. Ela tem um vídeo específico ensinando a fazer um exercício de reescrita do pesadelo. E eu vou falar dele. E também vou deixar aqui um link no primeiro comentário para você poder fazer o download do documento e fazer o exercício com você mesmo. Tá certo? Então, o que é importante falar quando a gente pensa em sonhos, pesadelos com conteúdos traumáticos? É importante que isso seja trabalhado no ambiente terapêutico. Claro, se o terapeuta que te atende tem informação e abordagens que considerem o trauma, que considerem o que aconteceu com você. Se você ainda não viu a playlist que eu tenho aqui do livro O que Aconteceu com Você, do Dr. Bruce Perry e da Oprah Winfrey, recomendo fortemente para você entender que abordagem é essa que considera o trauma. Por que é importante eu saber o que aconteceu comigo quando eu estou num processo terapêutico onde considera a minha história para olhar para as questões traumáticas, entre elas, os sonhos e pesadelos. Por quê? Porque se você tem um sonho / pesadelo, onde você descreve um cenário onde pessoas do seu passado, da sua infância, de momentos traumáticos na sua vida, de negligência, de situações que te causaram sofrimento, bem, esse é um sinal de que talvez precise ser olhado para esse conteúdo e trabalhado para você ter menos perda de energia com esse conteúdo. É como se o inconsciente estivesse dizendo: tem um sofrimento aqui, tem algo aqui que está vivo dentro dessa pessoa e precisa ser trabalhado. Um dos grandes aprendizados que eu tenho com os estudos de sonhos, com a literatura do Jung e da Marie-Louise von Franz, é que o nosso organismo ele não gasta energia à toa de jeito nenhum. E pesadelo é uma quantidade de energia imensa, né? Se você já teve pesadelo, você sabe do que eu estou falando. O sonho parece muito vívido, aquele conteúdo traz muita emoção
E tem pessoas que não só acordam sobressaltadas com aquele conteúdo daquele pesadelo, como ela pode passar dias atormentada com aquele conteúdo. Ou seja, isso ativou aí o seu sistema de resposta ao estresse. Você está sensibilizado, hiperreativo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai lá no meu vídeo que é trauma, que eu estou explicando isso com mais detalhe. Ok? E aí, se você vem um conteúdo desse para você, é muito importante que você possa trabalhar isso no ambiente terapêutico, certo? Para que você olhe para esse conteúdo, entre em contato com essas emoções e possa fazer um trabalho em relação ao que está te causando sofrimento. Algumas pessoas têm informação de traumas através dos sonhos. Um documentário que mostra isso de um jeito que eu acho relativamente simples é O Caminho da Cura, que são 3 homens que criam um documentário. Esse documentário é um processo terapêutico, então tem uma terapeuta de psicodrama que orienta todo o processo de criação desse documentário, onde eles vão encenar a história deles, dos traumas de abuso infantil por um padre na infância deles. E aí, um deles começa a ter alguns pesadelos, começa a vir conteúdos. E a terapeuta que está acompanhando, ela sinaliza, olha, possivelmente você vai ter acesso a uma memória traumática e está vindo para você através de pesadelos. Claro que esse vídeo não tem a pretensão de aprofundar, porque não daria. Se eu pegasse cada tema aqui que eu estou explicando, cada parte sobre essas questões envolvidas com trauma, pesadelos, sonhos, eu levaria muitas horas para explicar isso. Mas qual que é a minha ideia com esse vídeo? É que você possa olhar para esse conteúdo do pesadelo e pensar, opa, pode ter um conteúdo aqui que eu precise levar para o ambiente terapêutico. Pode ser que você não faça terapia e com esse exercício que eu vou disponibilizar aqui, que eu acessei e traduzi livremente, eu não sou tradutora, ok? Não é o meu trabalho, mas eu consigo fazer uma tradução e ela ficar entendível, compreensível em português, e isso pode te ajudar caso você esteja tendo pesadelos e nesse momento você não possa fazer terapia. Vai resolver como deveria? Provavelmente não, mas pode ser que traga algum alívio para você. E o que é interessante quando eles trazem nesse livro, o Trauma and Dreams, que conforme as pessoas vão trabalhando os conteúdos delas, de pesadelos, os conteúdos traumáticos em psicoterapia, vão fazendo exercícios de reescrita do pesadelo, os sonhos subsequentes começam a mudar o cenário. E algumas pesquisas mostraram como o sonhador, a sonhadora, começa a mudar a postura internamente no sonho e, claro, também no dia a dia, na vida objetiva. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho de recuperação dos traumas que nós tivemos, das adversidades na nossa infância, adolescência, o que começa a acontecer? A gente começa a mudar e ter uma postura na vida de mais autoconfiança, de mais consciência. Algumas pessoas, só de saber que um pesadelo pode falar sobre um conteúdo traumático dela, isso já pode trazer um super alívio. Porque o que em geral se fala sobre sonhos e pesadelos, para quem não estuda sobre isso, para quem não consome conteúdos que fala sobre a perspectiva de que sim, esse sonho está falando com essa pessoa. Ah, eu só sonho maluquice, não tem nada a ver o que eu sonho, que coisa doida. Essa pessoa pode estar sofrendo com pesadelos recorrentes. E isso
atrapalha a qualidade de um sono de uma pessoa. Então, se ela tem acesso a um conteúdo, se ela tem acesso a um conteúdo onde diz para ela, olha, esse pesadelo que você está tendo pode estar falando de alguma coisa, de alguma memória traumática da sua vida. Então, tem um caminho para lidar com isso. Existem alguns caminhos, na verdade. Eu estou falando aqui, resumidamente, da psicoterapia que aborda e considera o trauma, que considera a sua história infantil e de adolescente, e um exercício para reescrever os pesadelos. Então, vamos lá. O que esse exercício se propõe? Né? Como eu disse, é uma reescrita do pesadelo. Então, você vai ter alguns passos para fazer essa reescrita. O que a doutora Tracy recomenda? Que primeiro você dedique um tempo para fazer isso, onde você se sinta relaxado, faça alguma meditação curtinha, um exercício de respiração. Escolha um pesadelo recorrente, escolhe apenas um. E aí, no passo 3, começa a escrever o roteiro, como se você estivesse fazendo o roteiro de um filme. Onde você estava, quem estava lá, como isso começou, o que acontece, como termina. Inclua detalhes sensoriais, imagens, sons, cheiros, tato e paladar. Inclua suas emoções, como você estava se sentindo, o que fez você sentir o quê, né? O quanto você puder detalhar, melhor. Ainda que esse pesadelo tenha sido interrompido e não tenha um fim, ele foi cortado, não tem problema. Faça com o conteúdo que você tiver. No passo 4, identifique o pior ponto do sonho. E aí aqui eu preciso fazer um lembrete, especialmente se você não estiver em terapia. Se estiver em terapia também vale, que é o seguinte. Se quando você começa a fazer esse exercício, na reescrita, ao identificar o pior ponto do sonho, ou mesmo antes, você começa a sentir desconforto, alterar a sua respiração, seus batimentos cardíacos, você começa a lembrar do sonho e isso vai te trazendo um desconforto, para de fazer, porque fazer contato com essa memória pode abrir uma chance de você retraumatizar ao entrar em contato com essa memória. Dá um tempo, algumas horas, talvez um dia, e escolha, de repente, um outro pesadelo, né? Com um conteúdo que talvez seja mais fácil para você começar, porque a ideia é você fazer o exercício, experimentar e observar nas próximas noites. Tá certo? Então, não force a barra de ficar, não, eu tenho que conseguir lidar com isso, eu tenho que mudar isso. Porque daí, se você se desregular emocionalmente, ao entrar em contato com isso, pode abrir um portal aí de ficar acessando memórias traumáticas e você retraumatizar e não vai ter apoio. Ok? E se você fizer isso e perceber que está muito bagunçado internamente, liga para o 188. É uma ligação anônima, 24 horas disponível, apoio emocional gratuito. Voltando. Então, se você identificou o pior ponto do sonho, escreva. Escreva o que aconteceu, onde você estava, o que estava acontecendo, como você sentiu em relação a isso, o que você sentiu no seu corpo. Por exemplo, se o coração estava batendo forte ali no pesadelo, nesse pior momento. Passo 6. Mude o pior momento. Você pode ser bastante criativo, não tem que ficar criando cenários realistas. Você pode viajar na maionese. Pode criar, pode atrair pessoas que nunca conheceu, ou ter um poder especial que vai te ajudar naquele momento. Você pode viajar mesmo, com muitas ideias criativas, com coisas que na vida objetiva seria impossível de acontecer, mas que ali no sonho, na reescrita, você consegue colocar. Tá bem? Passo 7.
pratique a leitura do roteiro em voz alta. Conforme você vai lendo o seu roteiro em voz alta durante o dia, e fazer isso várias vezes, você também pode fazer uma gravação dessa reescrita do seu pesadelo e ficar ouvindo, tá? E aí você vai ler ou ouvir essa gravação antes de dormir. Ouviu, relaxa e dorme. E observa como foram os sonhos, pesadelos das próximas noites. O que eu tenho observado com os meus clientes que passaram a fazer esse exercício? Eu também já fiz esse exercício. E o que eu observo é que o conteúdo vai mudando e vai ficando menos intenso emocionalmente, com cenas menos violentas, impactantes. E o sonhador e a sonhadora vão ficando mais fortes e eles conseguem encarar desafios que antes de reescrever os pesadelos, eles não conseguiam nos próprios sonhos que vão tendo subsequentes. É possível que isso também impacte a vida objetiva. Eu observo isso nos meus clientes e em mim mesma. Então é isso. Me conta aqui nos comentários. Você sabia que pesadelos pode estar trazendo conteúdos, memórias de traumas da sua infância, coisas que você não lembrava, nunca trabalhou em terapia, nem sabia que tinha vivido? Sabia que você pode ter flashbacks, voltar lá no passado, ainda que você não se lembre dessas memórias? Conta aqui para mim o que você achou da possibilidade de reescrever o seu pesadelo e poder fazer um trabalho aí que te ajude a não ficar sofrendo com esses conteúdos e poder levar também para o ambiente terapêutico. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, se inscreve no canal, assim você vai ficar a par de todos os vídeos que eu vou publicando. Eu publico 7 horas da manhã na segunda-feira vídeos de psicoeducação, na quarta-feira ao meio-dia, como esse vídeo, um tema recorrente de consultório que os meus seguidores no Instagram escolhem toda segunda-feira lá no meu story, no meu perfil @Thaís_Tosati. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.